Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos falar então sobre o estudo das funções orgânicas, tá? E nós começamos aí com a primeira função diferente de hidrocarbonetos, que é a função álcool, tá? Então, os álcoois, eles são determinados, né, a partir de um grupo R, né, que é uma cadeia carbônica, pode ter um ou vários carbonos, ligados a um grupamento, ó, OH. Esse grupamento a gente chama de hidroxila X. Hidroxila, certo? Então, esse agrupamento hidroxila ligado a um carbono já caracteriza, né, um álcool, tá? E aí, dentro dos álcools, a gente pode ter uma cadeia simples, com carbono só, com 2, 3 carbonos, e carbonos aqui que fazem ligações primárias, secundárias ou terciárias, tá? Então, classificando os álcoois em primários, secundários ou terciários. Vai depender do tipo de carbono que está ligado a esse OH, tá? Lembrando que o carbono primário é um carbono sozinho, ou que está ligado a um único carbono. O secundário está ligado sempre entre 2 e o terciário está ligado em 3 carbonos, certo? E dentro aí dessa função álcool, a gente estuda os enóis e os fenóis, tá? Então, os enóis, como o próprio nome já diz, en vem de ligações duplas, tá? Então, nas ligações duplas, quando aparece uma ligação dupla entre os carbonos que está ligada ao OH, a gente classifica como enol. E o fenol, ele precisa ter esse anel benzênico, né, ligado a um OH. Teve um anel benzênico ligado a um OH ou vários OHs, a gente tem fenóis, tá? Na nomenclatura dos álcoois, segue as mesmas regras para hidrocarbonetos, com a diferença do sufixo, tá? Nesse caso aqui, a gente tem, ó, um sufixo OL, tá? Que inclusive tá até naquela foto, né, que eu mandei para vocês da tabela, né, de nomenclatura, onde a gente já tem aí algumas nomenclaturas de funções incluídas, tá? Então só vai mudar o finalzinho, que antes a gente usava O para hidrocarboneto, agora será OL, ok? Então vamos à resolução, certo? Então começando lá do exercício de número 4. Então, o exercício de número 4, ele fala o seguinte: apresente a fórmula estrutural e dê o nome, né? Então, dá 3 situações pra gente aí: menor álcool primário, menor álcool secundário e menor terciário, tá? Então, começando pelo menor álcool primário, certo? Um álcool primário tem que ser um álcool, ou seja, tem que ter um grupo OH ligado a um carbono. E esse carbono tem que ser primário, ou seja, esse carbono só pode ser sozinho ou ligado a um único outro carbono. Como ele está pedindo ao menor, quer dizer que ele vai ser o álcool, né, que tem o carbono sozinho, tá? Então, aqui a gente completa, ó, com hidrogênios, tá? Como que chama esse álcool? Então, a gente vai seguindo as regrinhas de nomenclatura. Então, lá na quantidade de carbonos, a gente sabe que um carbono recebe o prefixo met. Como só tem um carbono, só tem como ter ligação simples, an. E o final para álcool, ol. Ficando, então, met, an, ol, metanol, certo? A mesma coisa a gente vai fazer para o menor álcool secundário, tá? No menor álcool secundário, nós temos aqui, então, um álcool, né? Ou seja, um grupo OH que está ligado lá a um carbono que é secundário, ou seja, esse carbono está ligado, ó, a 2 carbonos, certo? Agora a gente só completa com os hidrogênios. Então, esse só está fazendo uma ligação, faltam 3. Esse também só faz uma ligação, faltam 3. E esse aqui, ó, tô fazendo 3 ligações, então falta quantos hidrogênios? Um só, certo? Como que a gente dá nome aqui para esse álcool? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, certo? 3 carbono, a gente sabe que o prefixo é prop. Só tem ligação simples, an, final ol para álcool, certo? Só que esse ol, né, ele tá em algum lugar, em um carbono específico. Qual carbono que é esse? É o carbono de número 2. Então, vai escrever, né, a nomenclatura. Prop, só ligação simples, an. Onde está o OH? O OH está lá no carbono 2. Então, prop 2ol, certo?
E, por fim, o menor álcool terciário, tá? No menor álcool terciário, nós temos aqui um grupo OH, vou representar de outra forma agora, tá? Um grupo OH ligado a um carbono que está de forma terciária, ou seja, ele está ligado a 3 outros carbonos, certo? Agora, é só completar com os hidrogênios saltantes. Esse carbono central já está fazendo as 4 ligações, então ele não recebe nenhum hidrogênio. Esse da ponta, todos os da ponta só estão fazendo uma ligação cada, então cada um vai receber os 3 hidrogênios, certo? Como que a gente nomeia esse álcool? Então, ó, na cadeia principal, nós temos o quê? 1, 2, 3. 3 a gente já viu que é prop, certo? Só tem ligação simples? Sim, então é an. E onde está o grupo OH? O grupo OH está no carbono de número 1, 2, O. Professora, ficou igual ao outro? Não, a gente tem que dar nome para esse grupo aqui. Se ele não está dentro da cadeia principal, quer dizer que ele é uma ramificação. Essa ramificação tem um carbono só, então match, final para ramificação, IU. Então vai ficar lá que no carbono 2 tem uma ramificação metil, certo? Então vamos escrever o nome completo aqui só para não confundir. Então vai ficar lá 2 metil propan 2 ol, certo? Esse é o nome, tá? Não era necessário fazer isso nesse primeiro exercício, mas para vocês treinarem a gente já fez tudo junto. Seguindo para o exercício de número 6. No exercício de número 6 é pedido o seguinte: o propino reage com água produzindo propen-2-ol, que é um enol. Represente a reação de transformação do propino em propen-2-ol. Então, ele descreve a reação. Então, ele fala que o propino e a água reagem formando propen-2-ol, certo? Como que a gente representa essa reação? Então, nós temos aqui, ó, as escritas, né? Isso vai nos ajudar a construir as moléculas, né? E o esquema da reação. Então, eu sei que o propino mais a água se juntam para formar o propen-2-ol. Essa é a estrutura base da reação. Baseado nisso, a gente só vai substituir, então, os nomes pelas suas fórmulas moleculares, tá? Então, propino, a gente sabe, ó, o termo io é hidrocarboneto. Então, a gente acabou de ver aqui, ó, que prop são 3 carbonos. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, certo? In quer dizer que tem uma ligação, ó, infixo in, ligação tripla, certo? Então, como ele não indica, a gente vai colocar essa ligação tripla no primeiro carbono. O resto são ligações simples e hidrogênios. Então, esse carbono faz 3 ligações, ele só recebe 1. Esse carbono aqui faz 3 com 1, 4, não recebe nenhum hidrogênio. E esse carbono aqui só faz essa ligação, então ele recebe 3 hidrogênios, tá? Mais a água, molécula da água universal, que é H2O, certo? Formando, então, o propen-2-ol. O propen-2-ol é só a gente seguir, né, a estrutura do nome. Então, prop, a gente já sabe que são 3 carbonos, certo? En é ligação dupla. Tá falando onde a ligação dupla tá? Não tá. Então, a ligação dupla está no primeiro carbono, certo? E o ol tá no segundo carbono. Então, a gente vai contar aqui 1, 2, segundo carbono, acrescenta o OH, que é quem dá o nome de ol. O resto a gente completa com as ligações simples e hidrogênios. Então, ó, esse carbono tá fazendo 2 ligações, ele vai receber 2 hidrogênios. Esse tá fazendo 1, 2, 3, 4, não recebe nenhum hidrogênio. E esse carbono aqui, ó, só tá fazendo essa ligação, então ele vai receber 3 hidrogênios, todos para completar as 4, certo? Então, nós temos aqui um total, né, de 3 hidrogênios, 2 e 1 aqui, ok? Esse aqui é o propen-2-ol. E ele já indicava para vocês, ó, que esse é um enol. Por que é um enol? Porque o carbono que está ligado ao OH, que é o que dá o termo ol, né, que é o que classifica isso aqui como um álcool, faz uma ligação dupla com outro carbono, certo? Então, é isso que classifica um enol. No exercício de número 7, ele já pede o seguinte, ó.
A intoxicação por hexano resulta em alterações metabólicas no organismo. A pessoa intoxicada apresenta um exame de urina, entre outros metabólitos, o hexan 2-ol. Biópsias de fígado e pulmão revelam a presença de metabólitos hexan 1-ol, hexan 2-ol, hexan 3-ol. Já nos músculos, o metabólito encontrado é o hexan 2,5-diol. Represente as fórmulas estruturais dos álcoois mencionados no texto. Então, a gente precisa retirar todos os álcoois mencionados no texto. Lembrando aqui, para a nomenclatura de álcoois, todo mundo que termina em ol é álcool. Então, a gente retirou aqui, todas as moléculas, terminadas em ol. E a partir dos nomes, a gente vai construir a sua estrutura, ok? Então, vamos começar lá com o hexan 1-ol. No hexan 1-ol, hex, a gente já sabe lá pela nossa tabelinha, né? Que indica 6 carbonos, certo? E ligação simples. Então, a gente já tem metade do caminho andado. Então, nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos, certo? Todos com ligações simples entre eles. 1 e 1, certo? E o hexan 1-ol significa que o ol, que é a hidroxilo, o OH, está ligado no primeiro carbono, ou seja, a gente pode ligar ele aqui, o OH, certo? O resto, professor, o resto só hidrogênios. Então, esse está fazendo 2 ligações, está faltando 2 hidrogênios. Esse também. 2, esse 2, esse 2, esse 2. E o último, só faz 1, então ele recebe 3. Então, esse é o hexan 1-ol, certo? Uma outra forma de representar o hexan 1-ol é o hexanol, tá? Como ele está no primeiro carbono, a gente não precisa indicar. O hexan 2-ol agora. O hexan 2-ol, a gente já sabe, o começo. Então, são 6 carbonos, certo? Todos com ligações simples. Ok? Só que no carbono de número 2, agora que a gente tem o ol. Então, seguindo a contagem, nós temos aqui o carbono de número 2. Agora sim acrescentamos o OH, certo? E o resto, só hidrogênios. Então, esse vai receber 3. Esse aqui, tá fazendo 3 ligações, então ele só recebe um hidrogênio. Aqui o resto, 2, 2, 2. E esse aqui, 3, certo? Então, esse é o hexan 2-ol. E, por fim, nós temos o hexan 3-ol aqui nessa mesma sequência. Então, nós temos lá 6 carbonos, certo? Ligações simples, por causa do an. E o 3-ol significa que no carbono de número 3, 1, 2, 3, nós temos o grupo OH ligado. O resto, só hidrogênios. Então, H3, esse também recebe 3 e o resto recebe 2, 2, 2. E esse aqui tá fazendo 1, 2, 3 ligações, então só recebe 1, certo? E aqui nós temos o hexano 2,5-diol. Esse aqui é um enol, tá? Na representação. Então, hexa, 6 carbonos, a gente já sabe. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. An só tem ligações simples entre eles. E o 2,5-diol significa que tanto no carbono de número 2 quanto no carbono de número 5, nós temos um grupo ol, ou seja, um OH e um OH, certo? E o resto, professora, só ligações entre hidrogênios. Então, esse recebe 3 e esse a gente também já sabe que recebe 3. Esse aqui, tá fazendo 3 ligações, recebe 1. Esse também faz 3 ligações, recebe 1. E os dois centrais, cada um recebe 2 hidrogênios. Certo? E por fim, o exercício 8 que fala o seguinte: o ciclo hexanol, um líquido higroscópico que absorve água, inflamável, incolor, apresenta cheiro característico que lembra a cânfora. Sua temperatura de fusão é de 25 graus Celsius, sua temperatura de ebulição ao nível do mar de 160. Qual a fórmula estrutural do ciclo hexanol e qual a sua fórmula molecular? Então, a gente vai começar pela fórmula estrutural do ciclo hexanol, tá? Então, a fórmula estrutural nada mais é do que essa conformação aqui da estrutura da molécula que a gente está fazendo para todas, certo? Então,
ciclohexanol, muda o termo, né? Muda um termo aqui no início, que é o termo ciclo. Isso indica que a molécula é uma cadeia fechada, tá? Sendo uma cadeia fechada, então a gente vai ligar aí os 6 carbonos do hexanol em ciclo. Então, para a gente representar da forma mais simples, né, a gente vai usar a estrutura geométrica lá do hexano. Então, um hexágono, ok? E quer dizer que cada pontinha desse aqui, ó, a gente tem um carbono. E o OL, professor? O OL é só a ligação de um grupo OH em qualquer um desses carbonos, até porque ele não está indicando. Agora, se a gente tivesse lá algum ciclohexano de OL, aí precisaria indicar qual era, né, qual é o dos carbonos que estão o grupo OH ligados, ok? E depois da fórmula estrutural, a gente vai fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular ela indica quantos elementos de cada um, né, presentes estão na molécula. Então, nós temos presentes nessa molécula átomos do elemento carbono, átomos do elemento hidrogênio e átomos do elemento oxigênio, certo? Do carbono, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próprio hexan já nos indica isso, então, carbono 6. Coloca ele subscrito assim mesmo, tá? O hidrogênio, cada carbono aqui, ó, recebe uma quantidade de hidrogênios, lembra? Então, é só a gente ver, ó, quantos hidrogênios ele precisa. Então, ó, esse carbono, como esse, ele está fazendo, ó, 2 ligações. Então, quer dizer que ele precisaria, ó, de 2 hidrogênios para completar as 4 ligações, certo? Então, aqui a gente pode contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Com esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 3 ligações, então ele precisaria só de mais um hidrogênio. Então, 11 mais o hidrogênio aqui de fora, 12. E oxigênio a gente só tem um mesmo, então a gente pode deixar dessa forma. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? E tenham base para a gente seguir para as próximas funções orgânicas.